Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. A Comissão Especial da Câmara entra na reta final para a votação do relatório da reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro pede regras mais brandas para policiais. Se votação terminar hoje, o projeto segue para a discussão no plenário. 5 meses depois da tragédia, bombeiros encontram mais uma vítima do rompimento da represa da Vale em Brumadinho. E frente fria avança sobre estados do Sul e do Sudeste. Temperaturas chegam aos 5 graus negativos em cidades do Rio Grande do Sul. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nova insulina inalável. Como manter a qualidade de vida diante do diabetes é o nosso assunto hoje no estúdio. Pois é, no Espaço das Artes, quem traz aí a experiência artística para você que está em casa é o Cadu Cortez, com o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Aldo, a gente está aqui no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, e eu estou exatamente nesse espaço aqui do FAIO, por exemplo, um espaço de realidade virtual. As pessoas colocam esses óculos de realidade virtual e se sentem animais na Amazônia. Esse é só um dos espaços de interatividade. Tem um monte de outras coisas legais e bacanas que eu volto daqui a pouquinho para mostrar, beleza? Nas notícias internacionais, erupção vulcânica em ilha italiana da Sicília expele lavas e pedras a quilômetros de distância. A coluna de fumaça atingiu os 2.000 metros de altura. E ainda os 60 anos de uma conquista histórica para o tênis brasileiro pelos braços da bailarina das quadras, Maria Esther Bueno. JC1 Cultura de Informação começa agora. A gente começa essa edição com os principais destaques de hoje, né? Como é que tá o clima aí no seu estado? Olha, lá no sul as temperaturas despencaram, viu? Caíram até os 5 graus negativos. E os bombeiros encontraram mais uma vítima do rompimento da represa da Vale em Brumadinho. Cerca de 150 bombeiros ainda vasculham a área atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho em busca de desaparecidos e não há prazo para o fim dos trabalhos. A vítima encontrada ontem à tarde portava documento de identidade que confere com o nome de um desaparecido, mas a identificação oficial ainda será anunciada. O último balanço indica 246 mortos e 23 desaparecidos pelo rompimento da barragem. A operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Estado faz busca e cumpre 4 mandados de prisão contra suspeitos de integrar uma milícia que atua em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Entre os 77 alvos figuram policiais militares e advogados. As acusações contra a milícia vão de homicídios, torturas e extorsões até desaparecimento de pessoas e exploração de TV a cabo nas comunidades de Itaboraí tomadas pelos milicianos da facção criminosa Comando Vermelho. Passagem da frente fria faz os termômetros caírem abaixo de 0 nos estados do sul do país. Temperaturas de até 5 graus negativos foram registradas em áreas de serra do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O frio provocou a formação de gelo na vegetação e em veículos estacionados nas ruas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria vai derrubar também as temperaturas nos estados do Sudeste e Centro-Oeste e atingir com maior intensidade os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul no fim de semana. Com um pouquinho de atraso, né, Aldo? Mas parece que o inverno chegou de vez. Eu queria agradecer o pessoal da TV do Rio Grande do Sul que mandou algumas imagens pra gente. Deve estar congelando lá. Vou mostrar para vocês imagens aqui no telão. Ó. Tá vendo esse sol aí? Tá ótimo, né? Parece verão. Não é não, viu? Essas imagens são lá, ó, de Porto Alegre, cidade de Ventania também. Apesar do sol, agora 4 graus. Tem também Vacaria, São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, que registraram a temperatura mais baixa, viu? Vai aparecer já já essas imagens de menos 1,5 grau e em Quaraí, a temperatura baixou também para menos 1,1 graus. E São Paulo tem uma perspectiva ruim aí para frente. Tem né? perspectiva ruim e tem chuva, né? Que faz com que a sensação térmica despenque um pouco. Aqui, agora há pouco, marcava 17 graus, que não dá nem para comparar com o frio que o pessoal está passando no sul. Mas também tem um lado bom, né? A gente estava com um tempo muito seco. A umidade relativa do ar, ela já subiu. Aqui atrás, ó, como é que está no sul a situação? Já tem gelo, uma geada aí que chegou no estado. Aqui em São Paulo, claro, a situação é muito diferente disso. A umidade do ar melhorou, mas o tempo seco ainda e essa transformação aí de temperatura ainda está deixando muita gente doente. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. Essas mudanças no tempo despertam a rinite alérgica da Ana. O ar não passa pelo nariz, garganta coça, coceira no olho, os sintomas da rinite
nível 10, assim, foi bem punk. Grávida de 4 meses, ela teve que abrir mão do antialérgico e foi buscar formas naturais para se tratar. O soro fisiológico é o máximo que eu uso, deixar a água por perto, para o ambiente ficar mais úmido. Uma onda de frio chegou hoje aos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente acorda, vê a chuva, dá vontade de ficar mais uns 5 minutos na cama, né? Mas tem que levantar. O inverno tem, assim, duas características bem clássicas nessa região centro-oeste e no sudeste. Aquele tempo quente, mais ameno, seco durante o dia, friozinho durante a noite, mas uma situação bem comum. Quando vem uma frente fria dessa, aí derruba a temperatura, causa aquela chuva de 1-2 dias, e aí o frio a gente percebe mesmo, não só no termômetro, mas a própria sensação térmica. No próximo sábado, devemos tirar do armário roupas ainda mais quentes. Em São Paulo, os termômetros devem marcar mínima de 5 e máxima de 14 graus. Nos estados do sul do país, há previsão de menos 5 graus durante a manhã e possibilidade de nevar. As temperaturas só devem voltar a subir gradualmente a partir de segunda-feira. A temperatura do Oceano Pacífico já não vinha com valores tão elevados, e quando isso acontece, as frentes frias começam a percorrer o Brasil com mais facilidade. Aí, então, a alternância do tempo é até maior. Tem alguns dias de chuva, alguns dias de frio, bem forte, mas depois vem aqueles dias mais quentes e secos. Então, nessa situação atual de El Niño fraco, é uma condição bem característica de oscilação na temperatura. Para não sucumbir a uma gripe, resfriado, pneumonia ou outras doenças respiratórias, a orientação deste médico é manter-se agasalhado, evitar choques térmicos, beber bastante água, manter uma bacia com água ou pano úmido ao lado da cama e fazer gargarejos pela manhã com água morna e uma colher de sal. Evitar a exposição direta, mesmo que você saia de ambientes mais aquecidos e vá para um ambiente mais frio, esse choque térmico pode ser prejudicial. Evitar exercícios em temperaturas muito frias, não fazer um aquecimento prévio é importante e sempre se hidratar. Eu acho que a hidratação, ela combate tanto no calor quanto no frio, ela ajuda bastante. Olha, essas dicas são fundamentais. A gente, na correria do dia a dia, acaba esquecendo, a temperatura muda e a gente não se cuida, só coloca um agasalho e pronto. E né? é bom sempre higienizar as mãos, porque com a chegada do frio as pessoas ficam em ambientes fechados e o vírus circulando, então... Exatamente. Aquele álcool e também lavar com água e sabão funciona bastante nessa época para não ficar doente, né? E podendo evitar também os lugares fechados, né? Nem sempre é possível, transporte público não dá para evitar. Deixar mas, aquela né, frestinha aberta, né? É sempre bom, né? Se o clima está frio aí em boa parte do país, em Brasília, a coisa está complicada, viu? A Comissão Especial da Reforma da Previdência está reunida em Brasília nesse momento para votar o parecer do relator, o deputado Samuel Moreira. É uma novela que a gente vem acompanhando e a última sessão foi um capítulo um pouco conturbado da discussão do relatório. Ela começou ontem à tarde e avançou por toda a madrugada. A sessão desta quinta-feira foi aberta às 10 horas da manhã, com previsão de ocorrerem tentativas de adiar a votação por parte dos deputados da oposição. Na sessão de ontem, que durou mais de 6 horas, além das questões de ordem, foram rejeitados 5 pedidos de adiamento da votação do relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Na terceira e última versão do relatório, o deputado excluiu de vez menções a servidores estaduais e municipais e a possibilidade de cobrança de contribuições extras desses funcionários. O principal ponto negociado foi uma regra de transição mais branda para agentes da segurança pública, que não foi aceito pelas categorias e também ficou de fora do parecer. O presidente Jair Bolsonaro tem esperança de que o assunto volte na votação da reforma pelo plenário da Câmara. Num café da manhã hoje, com a bancada ruralista no Palácio do Planalto, Bolsonaro fez um apelo aos integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária para que aprovem no projeto de reforma da Previdência condições mais brandas de aposentadoria para as polícias. Bolsonaro afirmou que policiais militares, federais e rodoviários federais nunca tiveram privilégios no Brasil. Olha, agora uma informação chocante, viu? O dono de uma indústria cerâmica em Sergipe tirou a própria vida agora pela manhã, na frente do governador do estado, Belivaldo Braga, e do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Eles estavam num seminário que apresentaria a empresários o plano para abastecimento de gás no estado. Sadi Gitz tinha 77 anos e a empresa dele pediu falência depois de demitir todos os 600 funcionários diretos e indiretos. E o motivo alegado para o fechamento da empresa na época foi justamente o alto custo do gás.
O governo de Sergipe divulgou uma nota em que lamenta a morte do empresário e também cancelou o evento. A gente não pode, numa hora dessa, claro, né, tomar conclusões apressadas e é preciso respeitar esse momento que é essa tragédia. Mas também é preciso pensar um pouco, né, assim, se isso não é um indicativo de um momento dramático que o setor produtivo está vivendo no país, com essa economia estagnada, gente perdendo emprego, esse homem tendo que demitir, né, 600 pessoas, enquanto a gente viu aí na notícia anterior, né, nada acontece no Congresso, né, as reformas não avançam e a situação fica cada vez mais complicada. Uma pena que às vezes tenha que acontecer esse tipo de situação para se olhar com mais atenção para esse tipo de coisa. É claro que a questão é muito maior do que essa, a gente não sabe realmente, né, o que estava passando essa pessoa, né, esse empresário, mas enfim, não é coincidência que isso aconteceu num evento que falava justamente destas questões ali, né, na frente de autoridades estaduais e federais, né, é para prestar atenção, sem dúvida. Mudando de assunto agora, a tecnologia é uma das maiores aliadas no tratamento do diabetes. Pois é, isso porque a aplicação de insulina deve ser precisa e na hora certa. E um dos incômodos dos pacientes é justamente aplicar aquela injeção, às vezes na frente de outras pessoas, né? Pois é, esse mês a Anvisa aprovou a insulina inalável, mais prática e de ação mais rápida. A medicação já é comercializada nos Estados Unidos e deve chegar aqui ainda este ano. Uma sede insaciável fez Larissa descobrir a diabetes aos 13 anos de idade. Você bebia a água e parecia que não era o suficiente. É um diagnóstico que ele é todo da família, não é só do paciente em si. Hoje, com 23, Larissa encara a doença com bom humor e praticidade. Só sai de casa com os kits de emergência e medição de insulina. Assim, é capaz de resolver qualquer imprevisto. E também carrega 24 horas por dia uma bomba ligada ao corpo. O aparelho substitui as injeções e canetas de insulina, que a incomodaram durante 7 anos. Já aconteceu de me sentir constrangida, as pessoas olhavam estranho e já aconteceu de até criança chorar vendo. A nova insulina inalatória, autorizada no fim do mês passado pela Anvisa, será uma outra opção para quem precisa aplicar insulina de efeito rápido antes das refeições. Ela vem em formato de cápsulas, que são encaixadas no inalador e podem ser aspiradas na frente das pessoas sem grandes constrangimentos. Natália, que tem diabetes desde a adolescência, foi uma das pacientes que testaram a insulina inalatória. Mudou a facilidade de aplicação, que diminui a quantidade de aplicação. Então, enquanto eu tomava 4 a 5 injeções, agora eu tomava só uma e inalava em torno de 4 a 5 vezes. Mudou a rotina da rua, porque as pessoas não ficam mais olhando. O novo medicamento deve chegar às farmácias de todo o país no segundo semestre. O preço ainda não foi divulgado, mas nos Estados Unidos, o custo de 4 doses suficientes para um dia é de aproximadamente R$15. O Brasil é hoje o 4º país do mundo com o maior número de diabéticos. São pelo menos 13 milhões de pessoas. E os números vêm aumentando, segundo o próprio Ministério da Saúde. Por isso, novos medicamentos que tragam mais eficácia e conforto para os pacientes são sempre bem-vindos. Pena que, para quem depende do SUS, essa novidade da insulina inalatória ainda deva demorar para chegar. Para o sistema público, nós estamos agora conseguindo os análogos de insulina ultra rápida, que já tem no mercado desde 1996. Pensando como médica, eu gostaria de ter acesso a uma nova tecnologia para todo mundo que tem diabetes, porque eu tenho para ele opções a mais. Enquanto isso, Larissa vai fazendo a parte dela. Pela internet, num perfil do Instagram e com a ajuda da boneca que carrega os kits de insulina, ela vai ajudando a aumentar a aceitação da doença. Eu quero poder ajudar as pessoas que possuem diabetes a se autoaceitarem e trazer informação para aqueles que não são diabéticos para entender melhor sobre a doença, uma vez que é muito difícil de encontrar informação por aí. Muito
Muito legal essa iniciativa dela, né? Olha, a evolução nos tratamentos é acompanhada também pelo aumento de casos de diabetes. Nos últimos 10 anos, o número de diabéticos cresceu mais de 60% no Brasil e a doença é tratada pela OMS como uma das 10 grandes ameaças à saúde em 2019. E sobre isso, hoje nós conversamos com Sérgio Dib, que é coordenador do Centro de Diabetes da Unifesp, e com a nutricionista Tarsila Ferraz de Campos, vice-presidente do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Boa tarde, obrigada pela presença dos dois. Os avanços, então, em medicamentos para se controlar a diabetes são muitos, entre eles esse último que a gente mostrou, a insulina inalável. Quais são, queria que o senhor desse alguns dos exemplos desses tratamentos que se mostram eficazes e modernos para os diabéticos. A gente pode dizer que nos últimos 10 anos evoluiu muito o tratamento do diabetes, tanto o diabetes mais frequente, que é o diabetes do adulto, como também do diabetes que é mais frequente nos jovens, que é as tipo insulinas, 1, né? O tipo 1. E o tipo 2 nos adultos. O tipo 2 nos adultos. A gente pode dizer que, se a gente pegar uma população de diabéticos, 90% é tipo 2, 9% é tipo 1 e tem 1% que são os tipos mais específicos. E mais o tratamento, tanto a gente fala em biotecnologia, evoluiu muito. E hoje em dia a gente pode proporcionar à maioria dos pacientes, dos indivíduos com diabetes, uma vida muito próxima da dos indivíduos sem diabetes. Um exemplo é essa insulina. Quando a gente diz que o indivíduo vai ter que tomar insulina, ele já leva o choque por causa que a insulina é uma proteína. Então, ela não pode ser por via oral, porque se ela for por via oral, ela vai ser digerida como a carne é digerida. Por isso que ela tem que ser aplicada subcutaneamente. Mas a biotecnologia está vendo jeitos de enganar o organismo. E um desses é, por exemplo, pela via inalada, que são são nanopartículas, que são partículas que não podem ser do tamanho suficiente para serem ingeridas e nem para grudar na parte pulmonar. Ela tem que ultrapassar essa barreira dos alvéolos. E aí é que apareceu essa insulina. Nós já tivemos uma insulina inalada antes, que foi retirada porque levou a problemas pulmonares. E agora surgiu essa nova, a Frisa, que também pode ser utilizada para os pacientes com diabetes, mas só que a gente tem que chamar a atenção que é uma insulina que é complementar às outras insulinas que ele vai ter que aplicar. Não vai substituir. Não vai substituir, porque sempre no tratamento do diabetes a gente tem uma insulina que a gente chama basal, que atua nas 24, 48 horas. E as insulinas rápidas para cobrir as refeições dos indivíduos. Essa vai entrar para essa insulina. Agora, isso já facilita muito. Claro. Porque o indivíduo está num restaurante, ele não vai ter que... Ele pode fazer ela inalada. Agora, Tarsila, se através do avanço tecnológico nos medicamentos, a gente consegue já, como o doutor falou, dar ao paciente diabético uma vida parecida, muito próxima do que seria não tendo diabetes, através da alimentação, como é que a gente chega nisso? Acho que uma coisa complementa a outra, na verdade, né? Se a gente pensar que a alimentação é o que está totalmente relacionado ao controle da glicemia, até porque a maior parte dos alimentos que a gente consome são transformados em glicose, que é a energia para o nosso corpo. E, na verdade, o que a gente consome só vai virar energia a partir do momento que essa glicose consegue entrar dentro da célula. E a gente precisa da insulina para esse processo acontecer de forma adequada. Então, o avanço nos tipos de insulina que a gente tem casa totalmente em maior flexibilidade do planejamento alimentar da pessoa com diabetes também, até porque a gente consegue... Trás, um pastel, desculpa te interromper, um pastel daquele ali pode estar na dieta ou não? Um pastel daquele... Todo dia acho que não, né? Mas assim, um dia na feira, né? Eu diria justamente isso. Eu acho que o grande cuidado alimentar que as pessoas têm que ter e o que a gente tenta muito com tratamento farmacológico é imitar muito o que acontece com o indivíduo que não tem diabetes e a alimentação entra nesse mesmo processo. Da mesma forma que a pessoa que não tem diabetes, de repente, não iria se beneficiar de um pastel desse todos os dias, a pessoa que tem diabetes também tem que controlar. O desafio maior da pessoa com diabetes é que ela tem que fazer casar essa quantidade de alimento que ela vai consumir com o tanto de insulina que ela deve aplicar para aquela refeição. E aí é que fica muito essa questão de equilíbrio entre como a gente vai manejar o tratamento farmacológico e a terapia nutricional para elas conversarem e garantir um melhor controle
e saúde para a pessoa com diabetes. E essa preocupação com a alimentação em geral que você falou que todo mundo tem que ter, não só os diabéticos, é em qualquer idade, né, doutor? O senhor estava me falando que os jovens estão ficando cada vez mais diabéticos. É uma preocupação do diabetes tipo 2, o aumento entre os jovens. Isso, na realidade, é um reflexo do que vem acontecendo na sociedade. Na sociedade está aumentando o sedentarismo e a alimentação errada. Então, esses dois fatores levaram a antecipação do tipo do diabetes do adulto, que só aparecia após os 40 anos, começar a aparecer agora também na juventude. Por isso que a gente diz que para o diabetes é um tripé. É a educação do diabetes, que compreende a alimentação, a atividade física, isso é muito importante, e a aplicação regular dos medicamentos. Então, esse tripé tem que ficar na cabeça de todos os pacientes com diabetes. E isso faz com que ele leve uma vida próxima do normal. Quer dizer, o Aldo deu o exemplo do pastel. Não é que o diabético nunca vai comer o pastel. Ele, em determinadas situações, ele pode comer, desde que ele tenha associado realmente a quantidade de calorias que ele pode comer naquele dia, a medicação que ele tem que aplicar e a atividade física. Para a gente encerrar rapidinho, queria só uma opinião de vocês em relação, levando em consideração, inclusive, esse novo dado, né, da presença do diabetes na população cada vez mais jovem. Como é que o Brasil está preparado para encarar isso? Políticas públicas precisam se adaptar, e isso a gente sabe que no SUS nem toda a medicação, como vimos na reportagem, está disponível, né? Como é que vocês avaliam isso? Para onde a gente precisa avançar? Incentivo comportamental, né? Mudança de comportamento, cada vez mais programas que estimulem alimentação saudável, auxílio do governo para a gente conseguir também melhorar muito qualidade de alimentação. Isso a gente fala muito de diminuir o consumo dos alimentos mais processados, industrializados e políticas que levem mais a comida de verdade na mesa dos brasileiros e a gente incentivar que tirar um pouco essa coisa que o alimento de boa qualidade é o alimento industrializado. Durante a globalização, a gente vem de um histórico, como o Dr. Sérgio falou, que a gente vem de um histórico onde o industrializado era o que dava maior poder e, de uma certa forma, a gente luta hoje dentro do mundo da nutrição para resgatar a comida de verdade, descascar mais e desembalar menos, é um pouco a luta que a gente tem, e se movimentar, né? Então, o tripé que é para o diabetes, eu diria que seria uma dupla aí para quem quer evitar o diabetes, é comer saudavelmente e praticar atividade física, a gente consegue trabalhar na prevenção, muitas vezes, do diabetes. Entendi. Muito bem. Doutor? Respondendo a você, Aldo, essa pergunta, eu acho que o governo deveria se preocupar mais realmente com as alimentações saudáveis e com centros de atividades esportivas. Eu acho que essa é uma parte que você vê no exterior. Cada bairro tem o seu ginásio, tem a sua quadra, tem o seu professor de educação física e, paralelamente, fornecer para casos especiais. A doutora Denise comentou realmente que no SUS nós não dispomos realmente de todos esses medicamentos. Mas com os medicamentos que nós dispomos, nós conseguimos dar, associado à dieta, à atividade física, um bom controle. Qualidade de vida. E os medicamentos mais caros deveriam ser direcionados a casos especiais. Quer dizer, se o governo garantisse isso, eu acho que realmente a gente progrediria na qualidade de vida. Esse olhar personalizado, também, né? Tem que individualizar. No tratamento do diabetes não tem como. Tá certo. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Muito obrigado. E a gente vai trazer um dia aí para você, já estamos preparando justamente um programa sobre alimentação saudável, hortas em casa. Excelente. Esse é Marca um incentivo. na agenda. Ó, a gente vai agora falar de tecnologia, vamos para o Espaço das Artes, que hoje foi para fora do estúdio com o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que une arte e tecnologia. Fica em cartaz em São Paulo até agosto, com entrada franca. O Cadu Cortez tem as informações para a gente. Vai, Cadu. Vamos lá, Aldo. Eu estou aqui no FAIO, como a gente viu logo no comecinho do JC1, já ao lado do Ricardo Barreto, que é curador do evento, que tem tanta coisa legal aqui. Vamos lá, rapidinho. Ricardo, a grande novidade da FAIO, esse ano completando 20 anos. Esse ano a grande novidade é essa animação que está aqui de inteligência artificial.
Os artistas criam um ambiente e depois o que acontece? A câmera e o encontro dos personagens são todos feitos pela inteligência artificial, onde ela pode optar por milhares de possibilidades. Portanto, o filme que nós vemos é sempre diferente. É muito legal, vale muito a pena. A gente está aqui já há um tempo. Vamos para um outro espaço bacana aqui também. Além desse espaço da inteligência artificial, eu vi um monte de tablado ali de xadrez. Vamos explicando enquanto a gente já chega por ali. Sim, esse ano está sendo mostrado aqui o xadrez autocriativo. O que significa isso? Significa que foi feita uma peça, onde as 6 formas de peça, que são rei, rainha, cavalo, bispo, torre, peão, eles se jogam entre si. Só que os lugares algébricos podem ser alternados e conforme vai havendo essa alternação entre eles, dentro desse cubo, vão se replicando novos xadrezes. E existe também milhares de xadrezes, inclusive o jogo oficial do xadrez sai dessa permutação. A gente pode ter, por exemplo, um jogo com 2 reis, ter duplo checkmate. Sim, nós estamos expondo exatamente um desses jogos, é um desafio para quem joga xadrez, certo? Um jogo em que tem 2 reis e você tem que tentar fazer esse duplo checkmate, que é bem difícil. É difícil. Ricardo, obrigado mais uma vez aí. Obrigado, parabéns, viu? Foi um prazer. Vamos lá, e só para encerrar aqui, fechando, Aldo e Cimino, tem um videogame que é feito numa linha, num painel de LED, com várias luzes de LED, ó. Você vai jogando ele para cima assim, olha que legal, ó. Eu tenho que mexer e matar esse vermelhinho. Perdi. É difícil aqui, viu? Tô um certo tempo aqui, ó. Você mexe ele. Aê, o primeiro aqui. Vamos voltando com vocês aí no estúdio. Aldo e Cimino. Então vou brincando um pouquinho aqui, ó. Eu sou essa luzinha verde, ó. Valeu. Ó, daqui a pouquinho a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho os agrotóxicos e o aquecimento global ameaçam a chamada internet das florestas. Outro problema grave é o desmatamento, que cresceu 88% na Amazônia de 2018 para 2019. E em Buenos Aires, na Argentina, time de futebol ajuda a proteger moradores de rua das baixas temperaturas. A gente volta já. A gente vai para as notícias internacionais. Na Argentina, olha que legal, um clube abriu estádio para abrigar moradores de rua. Em Gibraltar, um navio é retido por violar o embargo contra a Síria. Tem também a erupção impressionante de um vulcão no sul da Itália. Depois de uma forte explosão, o vulcão Stromboli lançou lava e cinzas a quilômetros. Uma pessoa atingida por pedras durante uma caminhada morreu. A nuvem de fumaça atingiu 2 quilômetros de altura. A ilha turística da Sicília ficou coberta de cinzas. De acordo com o Instituto Italiano de Geofísica, o Stromboli é um dos vulcões mais ativos do planeta e está em erupção quase contínua desde 1932. O estudante australiano Alex Sigley, que desapareceu há 2 semanas na Coreia do Norte, já está em local seguro na China após ter sido libertado pelas autoridades norte-coreanas, confirmou hoje o primeiro-ministro australiano Scott Morrison. O estudante universitário de 29 anos fazia um mestrado em literatura coreana numa universidade em Pyongyang. A família dele deu o alerta do desaparecimento em 27 de junho, porque Sigley deixou de responder às mensagens no telefone. Ele organizava visitas à Coreia do Norte através do Twitter, partilhava a sua vida como estudante em Pyongyang e foi libertado após mediação da Suécia na diplomacia. O navio petroleiro Grace 1, com bandeira do Panamá, foi detido pela Marinha Britânica ao largo do Estreito de Gibraltar, na entrada do Mar Mediterrâneo, ao norte da África. O chefe do governo de Gibraltar, Fabian Picardo, declarou que o navio foi retido por suspeita de entregar petróleo bruto para uma refinaria na Síria, apesar das sanções da União Europeia, que incluem o embargo ao petróleo e o congelamento de ativos do Banco Central Sírio na União Europeia. O clube de futebol argentino River Plate abriu as portas do seu estádio, o Monumental de Núñez, para abrigar pessoas que moram nas ruas de Buenos Aires, enquanto temperaturas caem no inverno do hemisfério sul e a recessão econômica agrava ainda mais a pobreza no país. Um grupo de voluntários que organiza a campanha Frio Zero, ajudando pessoas em situação de rua na Praça de Maio, no centro de Buenos Aires, agora trabalha em conjunto com o River, um dos principais times de futebol do país,
para que as pessoas possam jantar e ter um lugar para dormir. O Serviço Meteorológico Argentino alertou que uma onda de frio baixará as temperaturas para níveis congelantes nos próximos dias. A previsão aumenta as preocupações com o crescimento na quantidade de pessoas morando nas ruas. Um morador de rua foi encontrado morto na capital argentina após passar a noite na rua e outras 4 pessoas teriam morrido na região central do país. Uma turma da internet gosta de usar, né? Hashtag Fica a Dica. Você viu aí, né, essa iniciativa na Argentina, e a gente falava aqui no primeiro bloco da mudança climática, mudança de tempo aqui, temperatura no sul, sudeste e centro-oeste do país. É fundamental esse tipo de ação, né? A gente está em alerta para as temperaturas baixas, então quem puder ajudar, ajuda nunca é demais, né? Nunca, solidariedade, é isso aí. Mudar de assunto, falar de meio ambiente. Você já ouviu falar da internet das florestas? Pois é, ela existe. Eu também não, viu? Confesso a você que até essa notícia aparecer aqui, eu não conhecia esse termo. O fenômeno funciona mais ou menos assim, como uma rede de computadores. Ele liga uma floresta inteira através dos fungos, bactérias e das raízes. A natureza é maravilhosa, né? Pois é. Mas pesquisadores alertam para o risco de extinção desse sistema por causa de problemas causados pelo aquecimento global. Avenida Paulista, coração da maior metrópole brasileira. Prédios, carros, pessoas e um parque. Muito se diz que o Trianon é um oásis no concreto da cidade. Só que esse jargão poético esconde uma ameaça. Exatamente por estar distante de outros pedaços de floresta, o Trianon já começa, por exemplo, a ser invadido por plantas que não têm nada a ver com ele. A gente percebeu, por exemplo, no Trianon, muitas espécies invasoras. E esse é um outro problema que a gente tem também dessa fragmentação. De se isolar, a floresta não tem capacidade de reagir e manter a sua origem. Então, as espécies invasoras são muito mais vorazes, elas estão ali para tomar o lugar. Usando a linguagem da internet, isso equivale a dizer que a floresta, isolada, está sendo invadida por vírus de computador, que ameaçam sua segurança e equilíbrio biológico, porque elas também estão ligadas por uma rede planetária. É a chamada Internet das Florestas. Uma cadeia de situações que vem desde o dossel, da parte de cima da floresta, eu diria até muito mais acima, da evapotranspiração com os rios voadores, depois das folhas em cima, depois da importância da madeira, dos animais que sobrevivem dessa floresta, que vem até o chão. Nós temos também a questão da simbiose entre fungos, bactérias, que faz essa ligação. É como se fossem as sinapses do nosso cérebro que se comunicam essas árvores. O uso de agrotóxicos e o aquecimento global ameaçam a internet das florestas. E isso quer dizer que a vida no planeta está em risco. E cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade nisso. Lembrando que se a floresta for embora, nós também vamos. Nós somos uma parte dessa cadeia, dessa internet. Como a natureza faz a sua parte, a gente também precisa fazer a parte para ajudar a repor aquilo que nós tiramos da natureza. Pois é, e tem outro prejuízo que o ser humano tem feito e muito, é o desmatamento. A gente vai acompanhar aqui os últimos números que foram trazidos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em junho de 2019, a gente teve uma área de 920 quilômetros quadrados desmatada, um aumento de 88% em relação a junho de 2018. E o desmatamento, ele aconteceu principalmente aqui, nesses 4 estados. 97% desse desmatamento está concentrado no Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, Aldo. E é sempre bom lembrar, né, que essa é a área que já foi desmatada, que realmente não tem mais vegetação, mas tem outros pontos que estão em alerta, né? Pois é, porque o DETER, ele traz um outro número, e só referente ao mês de junho, né, de 2.072 quilômetros quadrados, que são áreas de alerta, né? São áreas de alerta que foram registradas só até a metade de junho, né, no país. Então, é preciso prestar muita atenção. A gente sabe, enfim, as dificuldades, inclusive, de fiscalização que o Ministério do Meio Ambiente está enfrentando, né, a ação dos fiscais. E a gente tem isso como um resultado preocupante. E isso tem consequências não só para nós, mas também para as gerações que vêm depois, né? Só para a gente colocar um detalhe que o INPE sempre reforça, é que esse mapeamento é feito por satélite
Então, as nuvens podem interferir entre um mês e outro, mas é um alerta em que a gente tem que ficar atento, porque, né, são as nossas florestas que estão cada vez mais desmatadas. Sem dúvida. A gente vai para um rápido intervalo, depois dos 60 anos da histórica vitória da tenista Maria Esther Bueno em Wimbledon. Até já. A USP inaugurou hoje um complexo com 17 laboratórios que vão pesquisar epidemias como a Zika, a dengue e a febre amarela. Pois é super legal isso, porque vai antecipar, né, as possíveis epidemias também que vierem daqui para frente. Essa iniciativa é uma parceria entre a USP, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Pasteur da França. Se antecipar as epidemias. Este será o trabalho que dezenas de pesquisadores terão pela frente aqui na plataforma Pasteur USP, como foi batizado o conjunto de 17 laboratórios, inaugurado hoje no Centro de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo. A plataforma tem uma área de 1.700 metros quadrados e um investimento previsto de 40 milhões de reais. O dinheiro veio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e do governo francês, através do Instituto Pasteur. Esse é um dos laboratórios de biossegurança nível 3 que fazem parte da plataforma. Não estamos com a roupa apropriada porque eles ainda não estão funcionando. Aqui serão analisados patógenos, ou seja, vírus e bactérias de alto risco que transmitem doenças letais. O grande diferencial dessa plataforma é que ela foi constituída à volta de uma estratégia científica voltada para o estudo de vírus ou de doenças emergentes, como, por exemplo, o Zika, a dengue, a febre amarela, e que são micro-organismos que podem causar doenças que atingem o sistema nervoso, que é uma preocupação maior em saúde pública aqui no Brasil. Essa plataforma ela tem a vantagem de ter espaços que são compartimentalizados compartilhados entre os diferentes laboratórios, e esses laboratórios são ocupados por especialistas que são capazes de identificar antecipadamente a vinda de novos vírus para o Brasil e, com isso, se a gente consegue identificar novos vírus, nós podemos reagir mais rapidamente com a produção de novos kits diagnósticos, com novas terapias ou ainda com imunizações, vacinas que possam impedir as pessoas de estarem infectadas. Esse 4 de julho marca os 60 anos de uma conquista histórica para o esporte brasileiro. Vai trazer as imagens aqui atrás nesse telão para você. Maria Esther Bueno venceu o campeonato de Wimbledon, lá naquele gramado sagrado, em 1959. Na categoria simples, né? Porque no ano anterior ela já tinha vencido na categoria de duplas, e essa vitória inédita, né, que marcou a história do esporte brasileiro, nessa época ela tinha só 19 anos e desbancou uma hegemonia de mais de 20 anos das norte-americanas. Imagina isso, com 19 anos essa vitória. O jornal Estado de São Paulo, no dia seguinte dessa vitória, chegou a estampar que ela superava a conquista da seleção brasileira de futebol, que exatamente um ano antes tinha ganhado a Copa do Mundo na Suécia. A gente, né, também lembra que Maria Esther Bueno nos deixou no ano passado, no mês de junho, né? Então fica aqui também esse registro do esporte nacional e dessa heroína que a gente tem aqui, né? É importante essa conquista. Hoje em dia é tão comum falar do avanço das mulheres, a gente está com a Copa Feminina aí, né? E falamos do futebol feminino, mas as mulheres fazem história no esporte brasileiro faz tempo. Né? E o Wimbledon mesmo, que está rolando agora, né? Tem a premiação igual para homens e para mulheres. Naquela época, agora uma curiosidade, Aldo, a premiação era de 15 libras. Então, a Maria Esther Bueno pegou esse dinheiro para trocar por uma munhequeira, por uma meia. Porque era amador, não podia ter o prêmio. Exatamente. Dinheiro, né? Sabe quanto que é a premiação para o simples hoje em Wimbledon? Apenas 2,35 milhões de libras, o que corresponde a 12 milhões de reais. Ou seja, deixou de ser amador há muito tempo já, Se né? no tênis já tem essa igualdade, no futebol ainda tem muito para correr. Você viu que a FIFA não aceita o ranqueamento igual para homens e mulheres, por isso a Marta, enfim, né, não é considerada a maior goleadora, né, e aquela coisa toda, né? Mas a Maria Esther Bueno foi considerada a maior tenista da América Latina, aliás, do século XX, entre homens
e mulheres. Então, fica aí também o registro importante desse reconhecimento e o pedido para que quem ainda não se atualizou, se atualize, né? Pois é, investir no esporte feminino é fundamental. JC1 termina aqui, uma ótima tarde para você. Até amanhã.